expostos a uma dificuldade, a expectativa de Deus é que nós venhamos raciocinar com relação ao que está acontecendo e com um coração ensinável venhamos nos voltar para Deus de imediato. Porém, aquilo que na verdade começou como uma prova, terminou como um castigo. Castigo por quê? Porque quando estamos expostos à prova, nós começamos a expor a malignidade do nosso coração. E expor de que forma? Pela boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu começo pela minha boca a falar da prova de Deus ou do deserto ao qual Deus está permitindo que eu ande, eu acabo tornando aquele deserto o meu castigo. E sendo então o meu castigo passa a ser um jugo sobre a minha vida. Então algumas pessoas, elas estão numa prova, estão com algumas dificuldades, talvez elas não estão conseguindo pagar a luz, talvez elas não estão tendo provisão talvez de material de construção o suficiente, talvez não estão conseguindo pagar a prestação do carro. Se houver um coração ensinável mediante a uma prova, veja, você passará aquela prova. E na verdade quando começamos na prova nós dizemos: Deus, eu posso não ter roupa, eu posso não conseguir pagar o carro hoje, eu sei que o mês que vem eu vou pagar, mas em tudo eu te dou graças, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, e eu te glorifico por essa prova. Passa 2, 3 meses. Você sabe o que as pessoas dizem? Deus, se esta é a tua vontade, que isso continue na minha vida, ou que isso se cumpra. Ou seja, venha o teu reino e faça-se a tua vontade sobre a minha vida. As pessoas se conformam e saem então do lugar da prova e vão para o lugar do castigo, e sem elas perceberem que estão andando em castigo. Ou você acredita que Deus deseja te deixar em falta de alguma coisa por muito tempo? Nós sabemos que nossos pais nos privam de alguma coisa por algum tempo, para que nós venhamos perceber que precisamos daquilo e precisamos então nos alinhar à vontade dele ou dos pais, para que possamos voltar a receber. Mas dificilmente eles tiram de forma permanente. Nós sabemos que uma criança, ela recebe disciplina proporcional à sua idade. Ou ela recebe disciplina de 2 minutos, ou de 5, ou de 10. Proporcional à sua idade. Então Deus não coloca sobre a sua vida um fardo que você não tem condições de carregar. Agora, se você está carregando um fardo e o tempo passou e você está dizendo: não, isso é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, e tornou castigo sobre a sua vida. E você precisa sair dessa o quanto antes, porque senão daqui a pouco você está dando testemunho de que milagres aconteceram, e milagres na verdade não aconteceram. Eu imagino o povo tendo saído do deserto. As escrituras dizem nessa porção que as vestes que estavam neles, elas não se envelheceram e que os pés não incharam. Agora você imagina no deserto, 40 anos, as vestes não se envelheceram e os pés não incharam. E talvez as pessoas dia a dia diziam o seguinte: aleluia, glória a Deus, eu estou percebendo que o meu pé está crescendo. Eu calçava 32 quando eu saí da terra prometida, eu estou calçando 37, e para a glória de Deus, o meu sapato está crescendo comigo. Essas são as pessoas que dão mau testemunho, porque o seu lugar não era o lugar de ter apenas um sapato por 40 anos. Você deveria ter um closet cheio de sapatos. Você está compreendendo? Ou seja, esta é a vontade de Deus para a minha vida. E daí chega o médico lá no deserto e verificar a circulação sanguínea, principalmente das mulheres, dos idosos, das gestantes no deserto. E o médico dizia então para as mulheres: as suas pernas não têm inchado, para as gestantes as pernas não têm inchado. Deus tem sido poderoso, Deus tem sido tão bom comigo que as minhas pernas não têm inchado. E daí, eu quero dizer para você que se Deus estivesse ali naquela hora, Deus iria dizer: mas você nem deveria estar no deserto. Você está glorificando a Deus no deserto? O que era uma prova se tornou um castigo sobre a tua vida.
É claro que eu vou te abençoar. É claro que pela misericórdia minha, eu vou intervir, vou te ajudar. Eu vou te socorrer, eu não vou deixar nada faltar sobre a tua vida. Mas até quando tu vai viver uma vida de miséria? É isso que Jesus Cristo estava falando aos discípulos. Quando vocês forem conversar com o Pai, usem palavras sábias. Sabe, é como você pegar uma flecha, aquela flecha das mãos do guerreiro. O guerreiro, ele treina para isso. Ele não treina para perder. Ele treina para que a flecha atinja o alvo. Então, o guerreiro, ele pega a flecha, ele mira o alvo. Ele não tem tempo a perder, porque disso depende a vida dele. E ele pega a seta e pum! Jesus estava dizendo assim deve ser a sua oração. Não perca uma hora orando. Seja certeiro no que você diz. Não fica como tantos outros, lançando setas ou flechas no ar. Seja uma pessoa consciente de quem você é, o que você quer e onde você quer chegar. E baseado nisso, faça orações específicas para você chegar naquele lugar. Esteja disposto a pagar por uma universidade que deveria durar 6 ou 8 anos para que você faça em 1 ano. Então você imagina 6, 8 anos desgastante, no último ano, trabalho de conclusão, etc e tal, etc e tal. Jogue isso para dentro de 1 ano. Isso nós chamamos de prova. Você está compreendendo? Porque ele se levantou do seu trono, levantou sua mão direita e disse: eu juro que os meus filhos, eles vão possuir a terra. Possuir a terra é você possuir alimento, é você possuir propriedades. Continua o versículo dizendo o seguinte: a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que nem tu, nem os teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. E não se envelheceram as suas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Saberás, pois, no teu coração que como um homem corrige ao seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Uma geração no deserto conheceu apenas maná, pão. Que eles comiam no café da manhã? Pão. Que eles comiam no almoço? Pão. Que eles comiam no jantar? Pão. E daí chega Jesus e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 4:4, Jesus estava dizendo isso. Não tenha expectativa que seus pés não enchem. Não tenha expectativa que seu sapato cresça. Tenha expectativa de ter um closet para abrir as portas para qualquer necessitado que bater na tua casa. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te chamou para que você seja próspero e seja um abençoador. E ele diz que o amor dele é muito mais forte que qualquer limite, que qualquer dificuldade sua ou seu. Então nós precisamos entrar para esse lugar. No deserto, ou na entrada do deserto, dizemos: aleluia, glória a Deus, Deus está me provando. Mas isso vai passar. Depois dizemos: seja feita a tua vontade. A casa caindo. Literalmente. Glória a Deus por essa casa. Glória a Deus, nada. Porque nem só de pão vive o homem. Deus não quer te dar só pão. Deus quer te dar roupa. Deus quer te dar calçado. Deus quer te dar casas. Ele diz casas, ele não diz casa. Está no plural. Então significa que ele te chamou literalmente para que seja cumprido o juramento dele quando ele levantou do seu trono. Eu darei aos meus filhos terras. Diga terras. É terras, é terras. Ele diz terras, ele diz casas. O melhor. Isso está na oração do Pai Nosso. E o povo certamente dizia:
É da vontade de Deus que eu não tenha carro. É da vontade de Deus que nós não tenhamos mais roupa nesses 40 anos. Certamente é da vontade de Deus que a gente não tinha frutas, ou salgadinhos, chips, ou qualquer outra coisa, ou sorvete para as crianças. Era da vontade de Deus, ou é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós venhamos ser espremidos, esmagados nesse deserto. Isso é castigo. Eu quero te dizer hoje, não é da vontade de Deus. Não é. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prospere. A vontade de Deus é que você vá a um lugar mais alto. Não existe uma base bíblica para você viver uma vida de privação. Por quê? Porque Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ou Ele é Deus sobre a sua vida, ou Ele não é. E se não está sendo, acredite, não é por falha dele. Certamente é por alguma falha humana. Mas para isso, nessa noite, nós estamos meditando nas Escrituras. Amém? Quando o povo dizia, Deus tem nos abençoado tanto, Deus tem nos feito prosperar tanto, porque nós temos aqui maná de manhã, maná de tarde, maná de noite. Deus tem nos abençoado tanto. Certamente todos os sinais indicam que é da vontade dele que eu fique nesse deserto, porque de dia ele envia nuvens para nos cobrir e de noite ele levanta colunas de fogo para nos aquecer. Um filho de Deus não vive de provisão momentânea. Um filho natural não vive de provisão momentânea. Um filho natural, ele está convicto de que Deus ou que os pais naturais têm toda a provisão para que ele se crie com saúde, com educação. E se nós fazemos isso por nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Então, eu não posso ser medíocre a ponto de acreditar que eu estou feliz do jeito que eu estou. Não. Se eu não estou rompendo na área financeira, é porque eu roubo a Deus. Não tem outra base bíblica. Não tem. Se eu roubo alguém, veja, eu não estou pegando emprestado. Eu estou tomando indevidamente, que é muitas vezes pior do que pegar emprestado. Eu estou lesando, eu estou tocando no mais sagrado que existe, no único que pode me abençoar, no único que pode promover um romper na minha vida, no único que pode abençoar meus filhos, meus netos e meus bisnetos, o único que pode cuidar deles quando eu não estou perto de uma geração perversa. Você está compreendendo? E Jesus disse, vós orareis assim. Temos uma dívida contraída com Ele. A partir do momento em que não pagamos, nós entramos para o quê? Não é um deserto. As pessoas dizem, eu estou num deserto, queimou a lâmpada, estragou o carro, eu não sei o que aconteceu, furou até o pneu da bicicleta. E as pessoas pensam, isso é um deserto. Eu quero dizer, pode ser um castigo, você que não está percebendo. Nós precisamos voltar para dentro de nós e compreender que 1 mais 1 é 2 e que nós não podemos enganar a Deus. Enganamos homens, enganamos nossos familiares, enganamos aqueles que estão ao nosso redor, mas não se engana a Deus. E daí nos vemos com situações difíceis de enfrentar, problemas difíceis de resolver, e agimos de um lado, agimos do outro, e nada se resolve. E quando vamos ver, as pessoas estão endividadas. É aquele que está endividado, é cauda e não cabeça, está por baixo e não por cima. É o último e não o primeiro. É aquele que não está ao alcance da mão dele quando ele se levantou e jurou, os meus filhos vão possuir a terra.
Continuando em Deuteronômio 8, do versículo 7 em diante, diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes. Veja, Ele não te põe numa terra com pedras, aonde você tem que tocar com a vara para jorrar, aonde você tem que implorar Deus, Deus, pelo amor de Deus, faz um milagre hoje. Sabe, não é nessa terra que Ele te põe. Aqui diz que Ele te põe numa terra de águas, de fontes e mananciais, de ribeiros que saem dos vales e das montanhas. Ou seja, a coisa jorra, você precisando ou não, está jorrando o tempo todo. Então tem provisão para você e tem provisão para todos aqueles que estão ao seu redor. Você está compreendendo? Vou repetir: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e saem das montanhas, terra de trigo, não é de maná, terra de trigo e de cevada, e de vides e de figueiras e romeira, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Precisamos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é, e precisamos louvar a Deus por aquilo que Ele nos dá. Porque ali diz que Ele nos leva a esse lugar. Ele nos aponta o caminho. O meu papel é mostrar para você o caminho. Você seguindo o caminho, a direção, ali é uma terra da promessa. E você chegando àquele lugar, e você obtendo esse lugar em Deus, você precisa ser grato a Ele por aquilo que Ele te deu. Porque as Escrituras dizem aqui claramente: quando pois tiveres comido e estiveres farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. O perigo no deserto, na verdade, são serpentes e escorpiões. Isso desde a antiguidade e isso ainda na atualidade. O perigo do deserto são as serpentes e os escorpiões. E as Escrituras, quando se referem a esses dois tipos de animais, ou répteis, está falando em inimigos, está falando no maligno. Então nós podemos entender que o perigo na prosperidade é você. Jesus está dizendo aqui, está implícito em Deuteronômio 8. Você tem que zelar, porque o Senhor está te levando para uma boa terra. E quando tu tiver comido, veja bem, não se torne um inimigo de Deus, mas simplesmente seja grato a Deus pela prosperidade que Ele te deu. Não venha você dizer: isso está em continuidade desta porção, dizer que foi o seu braço, a sua força que te deram essas riquezas. Mas você precisa dizer e reconhecer que foi o Senhor teu Deus quem te deu forças para que você adquirisse riquezas. As pessoas se perdem e confundem quando dizem que Deus não quer que os cristãos sejam ricos. Eu concordo. Deus chamou os cristãos para comerem do melhor, milionários, bilionários, trilionários. E porque o amor de Deus é grande, alcança aquele que sacrifica como aquele que não sacrifica. E nós que sacrificamos e temos o direito de termos, nós acreditamos, por causa das serpentes e dos escorpiões, nós acreditamos que o milionário, o bilionário não é de Deus. Eu quero dizer que na prosperidade, o maior perigo que existe é você mesmo. Você se perder com o que Deus te dá. O problema não é o dinheiro. O dinheiro mata alguém? O dinheiro faz você se perder? Não, quem faz você se perder é o coração seu, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas quando você possui, e você deve possuir, quando você possui e não rouba aquele que te deu, quando você possui e você dá ao necessitado, e você empresta aquele que te pede, eu quero te dizer agora, alguém pensou assim: como é que eu vou emprestar? Como é que eu vou ter se eu começo a emprestar? Eu quero dizer que quanto mais você libera, mais Ele libera.
É questão de coração, é questão de integridade. São mistérios que a mente humana não compreende. Quanto mais você libera, mais é liberado sobre a sua vida. Então você tendo, você abençoando, você pagando uma consulta médica, uma cirurgia para uma criança necessitada, você participando de ações, você contribuindo com isso, com aquilo, você fazendo a sua parte, Deus vai te levantando, te levantando, te levantando, te levantando. Agora tem uma outra questão que eu acabei de enxergar. Tem pessoas que não roubam a Deus. Diga, eu não roubo a Deus. Mas tem um coração mesquinho. Você sabe o que é um coração mesquinho? Vou lhe explicar. Tem pessoas que não roubam a Deus e fielmente entregam o dízimo a Deus na casa, no lugar onde eles são membros. Porque dízimo se entrega aonde somos membros, aonde recebemos a comida. Veja, tem pessoas que são fiéis ao dízimo, mas pela mesquinhez da mente, no sentido de que riqueza é perdição, ou riqueza me leva mais facilmente à perdição, elas se bitolam e se colocam num lugar de inferioridade, e pela mente delas, Deus está impossibilitado de levá-las a um romper financeiro. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então você não pode ter a mente limitada, porque o poder pertence a Deus. E aquele que falou é fiel para cumprir. Então você precisa estar liberado. Nessa semana, nesse mês que pregamos sobre fé, eu ouvi cada coisa assim, que eu ficava a ver navios, da forma como Deus interviu e agiu de forma poderosa. Por quê? Porque pessoas abriram o coração. Romperes ocorreram. Quando eu pego as escrituras e compreendo que isso é para mim, e então eu me dedico a aplicar aquela escritura na minha vida, o romper de Deus vem. Por quê? Porque esta é a verdade, a única verdade. Não é a minha verdade, não é o meu conceito sobre finanças, mas é o conceito de Deus sobre finanças. É porque eu tenho o meu conceito sobre finanças, é porque você tem o seu conceito que muitas pessoas não conseguem romper, e é porque outras pessoas conseguem romper. Está compreendendo? Imagine-se nós sendo uma igreja onde tenhamos condições de abrir uma casa para meninas gestantes que se negam a abortar, sancionado pela nossa presidente da República. Uma casa geriátrica, cuidar dos nossos pais. Vamos um pouquinho mais longe. Um hospital. Ah, pastora, isso é muito dinheiro. Se você pensou isso, você tem uma mente bitolada. E Deus não consegue lidar por causa da sua mente. Porque como imagina em sua alma, assim ele é, não é isso? Como imagina em sua alma, assim ele é. E se na sua alma você imagina que você jamais pode doar R$1 milhão, você jamais doará. Porque como imagina em sua alma, assim você é. Agora você não tendo, e você propõe no seu coração doar R$1 milhão, você não tem hoje. Não tem ano que vem. Vai haver um momento. Porque como você imaginou em sua alma, assim você será. Vai haver um momento em que você simplesmente vai se apresentar com oferta de R$1 milhão. Você está andando junto comigo? Eu estou falando de romperes. Romperes. Coisas poderosas. Eu quero dizer que o seu ontem significa 25%. O seu hoje 25% e o seu futuro 50%. Então hoje, pela sua decisão, você muda o seu futuro. Independente se ontem você não teve o que comer. Ainda que
Ontem você viveu com seus pais embaixo de um viaduto. Hoje, o seu Pai Celestial, que lhe adotou, lhe comprou por um alto preço, Ele é o dono da prata e do ouro. Deus, Ele quer te prosperar, Ele quer te dar saúde, Ele quer te abençoar, Ele quer que seus filhos tenham os melhores estudos, Ele quer sim que você tenha o melhor carro. Não é algo que eu estou lhe prometendo, é o que Ele diz na palavra dEle. Eu sou porta-voz do que Ele declarou pelos seus profetas. E eu não posso pregar o contrário, por causa da sua verdade. A sua verdade, diante da palavra, é mentira. E eu fico com a minha riqueza e abomino a tua pobreza. Precisamos abrir o nosso coração e abrirmos os nossos olhos para que venhamos enxergar quais são as serpentes e os escorpiões que têm nos levado a um lugar de miséria. Porque se você tiver o coração correto, Deus te eleva. É mediocridade eu pensar que eu não quero a fortuna porque é mais fácil eu me perder. Isso é um falso conceito na sua vida. Quantos conhecem aquele jogador de UFC, Vitor Belfort? E a Joana? Em breve, ele estará na lista dos mais ricos dos Estados Unidos. Você quer conhecer um crente? O Vitor Belfort, filho espiritual do Danduque. Você está compreendendo como é a nossa mente pequena, como são as nossas verdades pessoais que impedem a verdade de Deus ser estabelecida e nos projetar para um lugar mais alto? Consegue compreender isso? Deus nos livra da miséria. A cruz, ela me livrou da morte. A cruz, ela me livrou da enfermidade. E a cruz me livrou da miséria. Eu não estou pregando a teologia da prosperidade. Eu estou pregando as promessas de Deus, que você pode escolher viver dentro delas ou não. É como filhos naturais. Tem filhos que estão dentro de casa e comem de tudo que o pai tem e usufruem de 100% que os pais têm. E filhos dentro da mesma casa que não conseguem tocar no que os pais têm e não conseguem comer do que os pais têm. Você está compreendendo? Quantos já viram esse tipo de exemplo? Só então saímos da pequena célula, que é a nossa família, e vamos para a grande célula, que é a igreja. E encontramos os mesmos tipos de filhos. Então nós entendemos que no lugar da miséria existe risco, deserto. Se eu vivo num deserto, a serpente e a escorpião, ela é um perigo iminente, eu preciso estar sempre de olhos abertos. E se eu vivo na prosperidade, também existe um perigo iminente de eu roubar a Deus. Porque aquele que não é fiel no pouco, não tem como o Senhor colocar sobre muito. E a fidelidade é assim. A fidelidade, ela é no 1 centavo. Não é nos 100 reais ou nos 1.000 reais. É no 1 centavo. A fidelidade é você estar diante de alguma coisa que está posta em alguma cadeira ali de um irmão e você simplesmente não tocar porque não lhe pertence. Ou seja, se eu sou fiel no pouco, sobre muito, Ele vai me colocar. E Ele me exorta dizendo: minha filha, o dia que eu te der carros,
O dia que eu te der, então, em cumprimento da minha palavra, terras. O dia em que eu te colocar diante de oliveiras, de azeite e de mel. O dia em que eu derramar trigo sobre a tua terra. O dia em que tu estiver diante das vides, das figueiras e tiver para ti muita cevada. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. O perigo da riqueza é você se esquecer de mim. É como você tendo filhos. Se você tem filhos e vê os seus filhos no deserto, não existe dor tão forte, eu acho, do que um pai ver um filho sofrendo, seja por uma enfermidade, seja por um não romper na vida, seja por uma miséria. Quando os pais veem um filho sofrer desse jeito, os pais, eles ficam autodestruídos internamente. O coração deles fica totalmente desfacelado. Ainda que os filhos estão ali do lado, mas o coração deles está quebrado. Agora, se um filho ele vai bem na vida, se um filho ele começa a prosperar, ele faz a faculdade, ele se forma, ele se torna um profissional reconhecido, ele tem uma família constituída, ainda que o filho está longe, ainda que o filho telefone para você 3, 4, uma vez a cada 3, 4 meses, é preferível você ter o filho longe e próspero do que ter ele perto no deserto. O pai, ele deseja te abençoar. É por isso que o sol nasce sobre bons e maus, justos e injustos, sobre aquele que sacrifica como aquele que não sacrifica. É por isso que os ímpios prosperam e é por isso que os crentes prosperam. É por isso que os ímpios não prosperam e é por isso que os crentes não prosperam. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você precisa entrar para aquela ala daquelas pessoas que prosperam. E Deus, ele vai te prosperar, Deus vai te curar, Deus vai te suprir, Deus vai te abençoar, até o momento que a tua alma se lembre dele. Ele vai te encher, esse é o desejo do coração dele, porque o amor dele é mais forte do que a morte. Nós cantamos aqui, como família, como corpo, como igreja. Nós cantamos, o amor dele é mais forte do que a morte. Então, ele deseja, veja, a alma dele deseja que você prospere. Assim como um pai natural deseja, ainda que o filho esteja longe e dê poucas notícias, mas se o pai sabe que o filho está prosperando e está bem, o pai continua abençoando. Não adianta ter um filho perto e o filho em castigo ou deserto. Deus deseja, o coração dele arde, para que você esteja suprido em todas as suas necessidades. Abacuque diz, no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça. O profeta estava falando, ainda que não floresça, só um pouquinho. Então a figueira é para florescer. A vontade de Deus é que a figueira floresça. A vontade de Deus é que você tenha provisão. A vontade de Deus é que as coisas funcionem. A vontade de Deus é que você prospere. Você está entendendo? Mas o profeta diz, ainda, diga ainda, diga ainda. Sabe, ainda que você roubou, ainda que você enganou, ainda que você mentiu, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a oliveira te decepcione, ainda que tudo isso aconteça, o profeta continua dizendo, eu me alegrarei, porque a vontade de Deus é que isso aconteça. Vai chegar o momento em que esse romper, veja, não o castigo, mas o deserto ele vai passar, o romper ele vai acontecer na minha vida. Vai chegar o momento em que as coisas elas vão brotar na minha vida, mas para que as coisas brotem, a verdade de Deus deve ser a verdade que eu vivo. Cada vez mais a mídia investe falando contra o dízimo. Você jamais pode ser um membro do Ministério Internacional da Colheita se você rouba a Deus. Eu não lhe abençoo.
Por quê? Porque a Bíblia diz que você é membro do corpo. E sendo você membro do corpo, você passa essa maldição aos demais do corpo. E como guia e pastora das almas, o meu dever é zelar pelo rebanho que Deus confiou nas minhas mãos. Eu não vou deixar que você amaldiçoe o corpo. Você está ouvindo? Se queremos uma igreja próspera, diga eu quero. É óbvio. Quem não respondeu é mesquinho. É óbvio que todos querem. Quem não respondeu está lutando com relação às suas verdades, os seus conceitos limitados. Saia do casulo. Quando somos prósperos, nos tornamos um sinal, uma ponte, um farol a guiar. Brilhamos. Por quê? Porque podemos sair daqui essa hora da noite, ir na Praça da Bandeira e recolher aqueles que têm fome, ir nas vilas mais retiradas, não apenas levar sopa todas as sextas, como realizamos, mas termos um ponto de alimentação diária, porque uma sopa por semana não mantém ninguém em pé. Termos um ponto de alimentação diária aqui e damos o alimento natural e o alimento espiritual. Só se consegue fazer isso com quê? Com dinheiro. E da onde vai vir o dinheiro? Eu não tenho, mas eu sei quem tem. E é isso que eu estou lhe ensinando hoje. Você sabe quem tem. Você sabe. O que eu devo fazer? O que eu faço? Não roube a Deus. Não toque no que pertence a Deus, que a terra da promessa é liberada sobre você. Vamos nos colocar em pé.